Esse erro simples está destruindo sua prosperidade financeira, e você comete eles todos os dias. Por que tantos lutam para prosperar, mas continuam cometendo erros que bloqueiam suas bênçãos? No desafio da virada financeira, vamos revelar como um erro simples pode estar destruindo sua prosperidade financeira e impedindo seu planejamento financeiro. Provérbios 21:20 nos ensina: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Esse versículo destaca que economizar e administrar bem os recursos é essencial para evitar desperdícios e alcançar uma prosperidade verdadeira. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar algo especial para acelerar sua transformação financeira ainda hoje. Após refletirmos sobre como escolhas erradas podem bloquear nossa prosperidade financeira, é hora de dar um passo adiante. Entender os princípios divinos é essencial para evitar desperdícios e alinhar nossas ações ao planejamento financeiro que glorifica a Deus. Hoje, em Provérbios 21:20, aprenderemos como economizar e administrar nossos recursos com sabedoria, o que é fundamental para alcançar prosperidade financeira bíblica e equilíbrio na vida. Vamos explorar juntos como esse princípio bíblico pode transformar a maneira como lidamos com nossos recursos, trazendo mais segurança, bênçãos e uma administração financeira cristã eficiente. A palavra diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21:20. Este versículo nos ensina a importância de administrar bem nossos recursos, economizando e planejando com sabedoria. Ele reflete o contraste entre o comportamento do sábio, que age com prudência e fé, e o do tolo, que consome sem refletir, comprometendo o futuro. A verdadeira prosperidade financeira bíblica nasce do planejamento, da economia e da administração financeira cristã que glorifica a Deus. Na palavra diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados. No período bíblico, armazenar alimentos e azeite era uma prática essencial para garantir estabilidade. O azeite, usado para alimentação, iluminação e até mesmo como moeda de troca, simbolizava riqueza e segurança. Já os alimentos eram indispensáveis para sustentar a família durante períodos de escassez, como secas ou crises econômicas. O sábio, ao armazenar recursos, demonstrava prudência e fé, reconhecendo que Deus era o provedor de todas as coisas. Essa prática evitava desperdícios e permitia que famílias atravessassem tempos difíceis sem falta. Este trecho nos ensina que a sabedoria está em planejar e economizar, reconhecendo que os recursos são bênçãos de Deus para serem administrados com responsabilidade. Armazenar recursos não significa acumular de forma egoísta, mas agir com prudência e respeito pelas provisões divinas, garantindo um futuro seguro para a família. Em nosso contexto atual, isso significa priorizar os planos e valores de Deus em decisões financeiras e pessoais. Antes de fazer qualquer escolha, pergunte-se: essa decisão glorifica a Deus? Está alinhada aos princípios divinos? Por exemplo, ao investir ou gastar, reflita se isso está contribuindo para seus sonhos maiores, como a educação dos filhos, a compra de uma casa própria ou o fortalecimento da sua família. Planejar e economizar são práticas que demonstram confiança em Deus e asseguram a prosperidade financeira bíblica. Na palavra diz: mas o tolo devora tudo o que pode. O tolo, na visão de Provérbios, é alguém que vive sem pensar no futuro, gastando tudo de forma impulsiva. Na sociedade hebraica, esse comportamento era considerado imprudente, pois colocava a pessoa e sua família em situações vulneráveis durante crises, como fome ou guerra. Devorar tudo simboliza uma vida sem controle, onde os recursos são consumidos rapidamente, sem planejamento ou reflexão. Essa falta de responsabilidade resultava em escassez e dependência de terceiros. Este trecho nos alerta sobre os perigos do desperdício e da imprudência financeira. Ele nos ensina que viver sem planejamento e gastar de forma desenfreada comprometem tanto o futuro quanto o propósito espiritual de prosperidade que Deus deseja para seus filhos. Em nosso contexto atual,
Isso significa ser prudente e refletir antes de agir. Antes de qualquer compra, pergunte-se: estou tomando essa decisão de forma consciente? Essa escolha está alinhada aos valores de Deus? Por exemplo, ao planejar suas finanças, evite comprometer recursos em algo desnecessário. E priorize investimentos que trarão benefícios duradouros, como a educação ou o fortalecimento da sua família. Economizar e evitar desperdícios são atos de sabedoria que mostram nossa confiança em Deus e nossa obediência à sua palavra. A mensagem de Provérbios 21:20 nos ensina que a verdadeira prosperidade financeira bíblica nasce da sabedoria, da economia e do planejamento. O sábio administra seus recursos com prudência, garantindo segurança e estabilidade, enquanto o tolo consome de forma impulsiva, comprometendo seu futuro. Que possamos aprender com este ensinamento, aplicando esses princípios em nossa vida cotidiana, buscando equilíbrio e agindo com responsabilidade para honrar a Deus em todas as nossas decisões financeiras. Deus conhece cada detalhe de nossas vidas, incluindo os desafios que enfrentamos ao buscar mudanças. Provérbios 21:20 nos ensina que a transformação é necessária para viver com prudência e garantir um futuro alinhado com a prosperidade financeira bíblica. Embora a mudança seja desafiadora, ela é essencial para alinhar nossas vidas aos propósitos divinos, permitindo que Deus nos conduza à verdadeira paz e equilíbrio. José, o filho amado de Jacó, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo por causa da inveja. Ele passou anos longe de sua família, enfrentando rejeição, injustiça e prisões. No Egito, ele foi acusado injustamente por um crime que não cometeu, mas mesmo assim, manteve sua confiança em Deus. José é um exemplo poderoso de como Deus usa as dificuldades para moldar o caráter de seus escolhidos. Ele passou de escravo a governador do Egito, administrando os recursos da nação com sabedoria durante um período de fome. A dor que ele enfrentou o preparou para um propósito maior, revelando que Deus transforma até mesmo os momentos mais difíceis em bênçãos. Imagine José na prisão, abandonado e longe de sua família. Ele poderia ter se revoltado, mas escolheu confiar nas promessas de Deus. Cada dia na prisão era um teste de paciência e fé, mas também um período de preparação. José foi moldado pela dor, aprendendo a depender de Deus e a desenvolver sabedoria para liderar com integridade. Sua jornada nos lembra que mesmo quando não conseguimos enxergar o plano divino, Deus está trabalhando em silêncio, moldando nosso futuro e nos preparando para algo muito maior. Assim como José enfrentou anos de desafios antes de ver as promessas de Deus se realizarem, talvez você também esteja em um período de espera ou dor. Esses momentos são ferramentas que Deus usa para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Sua dor e suas dificuldades de hoje podem ser o preparo para um propósito maior, alinhado à prosperidade financeira bíblica. José nos ensina que a paciência, a fé e a obediência são indispensáveis para colher as bênçãos que Deus reservou para nós. A transformação exige confiança em Deus e esforço consciente para mudar hábitos e atitudes. Na sua vida financeira, isso significa planejar e economizar com sabedoria. Assim como José armazenou grãos durante os anos de fartura, você pode criar uma reserva financeira para tempos de necessidade. Tomar decisões baseadas nos valores divinos. Antes de qualquer escolha, pergunte-se: essa decisão glorifica a Deus? Está alinhada com meus objetivos maiores? Administrar seus recursos com prudência. Seja fiel no pouco, economizando e investindo de forma que reflita a administração financeira cristã. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. Confie que Ele está transformando sua dor em bênçãos e guiando você rumo à verdadeira prosperidade financeira bíblica. Após refletirmos sobre a importância da mudança e como Deus usa os desafios para moldar nosso caráter,
é hora de darmos um próximo passo essencial: transformar os aprendizados em ações concretas. A transformação espiritual e a prosperidade financeira bíblica começam com pequenas decisões diárias que, somadas, nos alinham ao propósito divino. Os princípios da prosperidade financeira bíblica não são apenas reflexões para inspirar, mas ferramentas práticas que Deus nos dá para viver com equilíbrio, paz e um planejamento financeiro sólido. Mesmo em meio às dificuldades, Ele caminha ao nosso lado, guiando nossas escolhas e nos fortalecendo. Esses princípios podem revolucionar a maneira como administramos nossas finanças e planejamos nosso futuro com sabedoria divina. Se você sente que os desafios parecem intransponíveis, lembre-se: Deus está presente em cada passo da sua jornada. Ele nunca abandona seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Este canal também está aqui para oferecer apoio, ensinando como aplicar os princípios divinos e viver uma transformação espiritual e financeira que reflete os valores de Deus. Agora vamos explorar juntos como esses ensinamentos podem ser aplicados de forma prática no seu dia a dia. Ao colocar esses princípios em prática, você não apenas alinhará suas finanças aos valores de Deus, mas também experimentará uma transformação espiritual e uma prosperidade financeira bíblica que glorifica ao Senhor. Após refletirmos sobre a importância da mudança e como Deus usa os desafios para moldar nosso caráter, é hora de darmos um próximo passo essencial: transformar os aprendizados em ações concretas. A transformação espiritual e a prosperidade financeira bíblica começam com pequenas decisões diárias que, somadas, nos alinham ao propósito divino. Os princípios da prosperidade financeira bíblica não são apenas reflexões para inspirar, mas ferramentas práticas que Deus nos dá para viver com equilíbrio, paz e um planejamento financeiro sólido. Mesmo em meio às dificuldades, Ele caminha ao nosso lado, guiando nossas escolhas e nos fortalecendo. Esses princípios podem revolucionar a maneira como administramos nossas finanças, economizamos e investimos para o futuro com sabedoria divina. Se você sente que os desafios parecem intransponíveis, lembre-se: Deus está presente em cada passo da sua jornada. Ele nunca abandona seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Este canal também está aqui para oferecer apoio, ensinando como aplicar os princípios divinos e viver uma transformação espiritual e financeira que reflete os valores de Deus. Através de planejamento e estratégias práticas, você pode conquistar renda extra e alcançar a estabilidade financeira que glorifica o Senhor. Agora vamos explorar juntos como esses ensinamentos podem ser aplicados de forma prática no seu dia a dia. Ao colocar esses princípios em prática, você não apenas alinhará suas finanças aos valores de Deus, mas também experimentará uma transformação espiritual e uma prosperidade financeira bíblica que glorifica ao Senhor. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21:20. Este versículo nos ensina que a sabedoria está em planejar e economizar, enquanto a imprudência leva ao desperdício. Aplicar este princípio no dia a dia significa administrar nossos recursos com responsabilidade, garantindo segurança financeira e prosperidade. Agora vamos analisar como cada trecho desta passagem pode ser aplicado de forma prática. Na palavra diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Imagine uma pessoa que organiza suas compras semanalmente. Ela define um orçamento fixo, prioriza alimentos essenciais e evita produtos supérfluos. Ao longo do tempo, percebe que os recursos economizados podem ser usados para emergências ou investimentos maiores, como uma poupança para a educação dos filhos ou a compra de um imóvel. Essa prática reflete o ato de armazenar comida e azeite, garantindo estabilidade em tempos de dificuldade. Planejar e economizar são formas diretas de honrar o princípio bíblico de armazenar com sabedoria. Isso pode ser feito ao criar uma reserva financeira que permita enfrentar imprevistos sem entrar em dívidas, estabelecer metas claras de longo prazo, como a compra de um imóvel ou investimento em um negócio próprio, priorizar compras essenciais,
evitando desperdícios e promovendo um consumo consciente. Essas ações refletem um coração sábio e comprometido com a prosperidade financeira bíblica, alinhando-se aos valores de Deus. Na palavra diz: "Mas o tolo devora tudo o que pode." Pense em alguém que recebe um aumento no salário e imediatamente aumenta seus gastos, sem planejar ou economizar. Compras impulsivas e dívidas acumuladas acabam consumindo todos os recursos extras, deixando essa pessoa em uma situação financeira vulnerável. Em contraste, aquele que evita esse comportamento insensato experimenta mais estabilidade e paz, seguindo os princípios divinos de prudência. Impacto na administração financeira. A falta de planejamento leva ao desperdício e à instabilidade financeira. Para evitar isso, antes de qualquer compra, pergunte-se: isso é realmente necessário ou estou cedendo a um impulso? Priorize investimentos que tragam retorno a longo prazo, como educação, cursos para adquirir conhecimento, melhorias no lar ou projetos que glorifiquem a Deus. Estabeleça um limite para gastos supérfluos e redirecione os recursos economizados para metas maiores, como construir uma reserva de emergência ou ajudar causas alinhadas ao reino de Deus. Essas práticas transformam a maneira como lidamos com o dinheiro, permitindo que honremos a Deus em todas as nossas decisões financeiras. Os ensinamentos de Provérbios 21:20 nos mostram que a verdadeira prosperidade vem da sabedoria e do planejamento. Ao economizar, investir e evitar desperdícios, demonstramos fidelidade a Deus e alinhamos nossas ações ao propósito divino. Essas escolhas nos levam a uma vida de equilíbrio, segurança e bênçãos que vão além do financeiro, refletindo o caráter de um bom administrador dos recursos que Deus confiou. Se quiser levar vantagem e acelerar esse processo, veja o primeiro comentário fixado. Tem algo especial para você. Agora que refletimos sobre como os princípios divinos podem ser aplicados em nosso dia a dia, transformando nossas finanças e decisões, é hora de nos inspirarmos em histórias que mostram como Deus guiou seus servos no passado. Essas narrativas revelam que os desafios que enfrentamos hoje não são diferentes dos enfrentados por homens e mulheres de fé, e nelas podemos encontrar sabedoria prática para vivermos alinhados ao propósito divino. As Escrituras nos trazem lições atemporais, mostrando que confiar em Deus e agir com sabedoria sempre traz recompensas. Histórias de personagens bíblicos revelam escolhas difíceis, momentos de provação e, acima de tudo, os frutos de uma vida guiada pelos princípios divinos. Esses exemplos nos ensinam que decisões baseadas na palavra de Deus podem transformar realidades financeiras e espirituais. Vamos juntos explorar como essas histórias bíblicas podem inspirar nossas escolhas hoje. Elas nos mostram que é possível alcançar a prosperidade financeira e espiritual, confiando em Deus e aplicando seus ensinamentos em todas as áreas de nossa vida. Os ensinamentos de Provérbios 21:20 são refletidos em diversas narrativas bíblicas que mostram a importância de viver com prudência, planejamento e fé. Vamos explorar duas narrativas marcantes que mostram como confiar em Deus e aplicar seus princípios pode transformar vidas, proporcionando não apenas prosperidade material, mas também prosperidade financeira bíblica e transformação espiritual. Primeira história bíblica: o jovem rico e a falta de sabedoria no uso de recursos. A palavra diz: vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Marcos 10:21. O jovem rico abordou Jesus em busca de vida eterna, declarando que seguia todos os mandamentos. Jesus, conhecendo o coração dele, pediu que vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres. Essa proposta o deixou triste, pois ele era muito rico e não estava disposto a abrir mão de seus bens terrenos. A história ilustra a importância de desapegar de bens materiais e priorizar valores espirituais. O jovem rico tinha recursos abundantes, mas sua falta de sabedoria, planejamento financeiro e economia consciente o impediram de alcançar o tesouro eterno oferecido por Cristo. Sua decisão mostra que, sem colocar Deus em primeiro lugar,
Mesmo grandes riquezas podem levar à insatisfação e perda de propósito. A escolha do jovem rico nos ensina que apego excessivo aos bens materiais pode nos afastar das bênçãos de Deus. Priorizar o reino de Deus e usar nossos recursos com sabedoria é o verdadeiro caminho para a prosperidade que traz paz, propósito e administração financeira cristã. A lição aqui é clara: não permitir que o dinheiro se torne um ídolo. Planejar, economizar e investir são atos de fidelidade a Deus, mas nunca devemos deixar que o acúmulo de recursos nos impeça de obedecer ao chamado divino. Quando colocamos Deus acima dos bens materiais, Ele multiplica nossas bênçãos de maneiras que transcendem o financeiro, promovendo renda extra e planejamento financeiro sábio. Segundo a história bíblica, a prudência de Boaz e a redenção de Ruth. A palavra diz: que o Senhor te recompense pelo que tens feito. Que você receba uma rica recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth 2:12. Boaz era um homem próspero e respeitado em Belém. Conhecido por sua integridade e sabedoria, ele demonstrou prudência ao administrar seus recursos e generosidade ao permitir que Ruth colhesse em seus campos. Boaz também agiu de forma planejada ao reivindicar o papel de resgatador, seguindo os costumes da época para redimir a herança de Noemi e casar-se com Ruth. Sua prudência não apenas garantiu estabilidade financeira para Ruth e Noemi, mas também colocou sua linhagem como parte do plano de redenção de Deus, resultando na descendência que levou a Jesus. Boaz usou sua prosperidade com sabedoria, garantindo segurança para sua família e honra diante de Deus. A história de Boaz nos ensina que administrar recursos com prudência e generosidade reflete os valores de Deus. Sua fidelidade trouxe bênçãos não apenas para ele, mas para gerações futuras. Quando alinhamos nossas ações financeiras à vontade divina, experimentamos uma prosperidade que transcende o tempo, alinhada à administração financeira cristã. Boaz demonstra o equilíbrio perfeito entre economia, planejamento e generosidade. Ele usou seus recursos para abençoar outros, enquanto permanecia fiel aos princípios divinos. Da mesma forma, somos chamados a economizar e investir com sabedoria, sempre buscando glorificar a Deus em nossas escolhas financeiras, gerando renda extra e alinhando nossas vidas aos seus propósitos. As histórias do jovem rico e de Boaz nos mostram dois caminhos contrastantes: a imprudência que leva à perda e a sabedoria que resulta em prosperidade. Ao aprendermos com esses exemplos, somos desafiados a colocar Deus no centro de nossas finanças, economizando, planejando e investindo com fé. A verdadeira prosperidade vem quando obedecemos aos princípios divinos e usamos nossos recursos para abençoar outros e honrar ao Senhor. Hoje refletimos sobre como a prudência e o planejamento, inspirados por Provérbios 21:20, são essenciais para alcançar prosperidade financeira e equilíbrio em nossas vidas. Aprendemos que evitar desperdícios e fazer escolhas sábias são passos fundamentais para honrar a Deus com nossas decisões. Cada atitude alinhada aos princípios divinos nos aproxima de uma vida abençoada e cheia de propósito. Desafios do dia. Desafio da reflexão. Observe seus hábitos de consumo e reflita sobre algo que você pode simplificar ou cortar para economizar. Anote suas conclusões e faça disso um ponto de partida para reduzir despesas desnecessárias. Desafio da ação. Identifique uma área da sua casa onde há desperdício, como energia, gás ou água, e tome uma medida prática para economizar. Por exemplo, desligue aparelhos que ficam em stand-by ou estabeleça horários para usar menos água. Pequenos passos. Todos os dias dão grandes resultados. Lembre-se, 1% de melhoria todos os dias. Desafio espiritual. Escreva uma oração de agradecimento por tudo o que você já possui. Peça a Deus sabedoria para administrar melhor seus recursos e ore para que Ele lhe mostre maneiras de abençoar outros por meio da sua gestão financeira. Se este conteúdo trouxe inspiração para a sua vida, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal.
Sua interação ajuda a espalhar essa mensagem transformadora para mais pessoas. Quer acelerar sua transformação financeira e espiritual? Confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Ele é uma oportunidade prática para dar o próximo passo na sua jornada rumo à prosperidade, alinhada aos princípios divinos. Não deixe de concluir o dia com uma oração especial. Retorne ao canal esta noite para meditarmos juntos e fortalecer nossa comunhão com Deus. A oração da noite é um passo essencial para encerrar o dia em gratidão e paz, meditando na palavra de dia e de noite. Que Deus abençoe sua vida, guiando suas decisões financeiras e fortalecendo sua fé. Que cada escolha que você fizer hoje reflita a sabedoria divina e traga paz, equilíbrio e prosperidade para você e sua família.